Se você quiser agradar o seu pai, ande em fé. E quando se trata, e a gente vai ver isso, quando se trata de andar em fé, você precisa entender algo, que foi uma das coisas que eu tive que lidar, que aprender para andar em fé. O andar em fé não significa que tudo que você pensar agora vai acontecer no dia seguinte. Amém? O andar em fé não significa isso. O andar em fé também não significa você esperar sentir ou ver alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. Você não anda em fé porque você está vendo que alguma coisa vai dar certo. Você não anda em fé por isso, porque fé não tem nada a ver com sentimento. Amém? Eu amo ouvir o pastor Eliezer, eu amo ouvi-lo, porque assim, essa parte de fé, a vivência vive fé. E nós estamos crescendo para isso. E nós tivemos na terça-feira em Tremembé, e ele estava ministrando, e uma igreja começando. Irmãos, mas é tão maravilhoso você poder estar ali. Não importa se você já fez escola de ministro, você já fez rema, você já fez o que tiver ter sido feito. Mas quando você se senta e você ouve alguém falando sobre a base. Uau! É tão bom, é tão maravilhoso. E o Senhor ministrou ao meu coração acerca desse assunto que a gente vai tratar. Eu vou começar aqui e a gente vai ver onde é que a gente vai parar. E eu sei que vai ser muito bom. Eu convido você a abrir sua Bíblia em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2ª Carta aos Coríntios, 5, 7. Você não decora a Bíblia para você pregar e ter vários versículos na ponta da língua. Você decora a Bíblia, você repete várias vezes para cair no teu coração. E aquilo se tornar vida dentro de nós, amém? Irmãos, vocês me perdoem, mas eu vou descer, eu gosto de povo, eu gosto de ficar perto. Estou me sentindo muito longe de vocês. Mas não se preocupe não, viu, com púlpito não. Tem algumas coisas que... Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, não é isso? Diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Irmãos, é tão simples, tão pequeno, vamos dizer assim. Não é um versículo de 2, 3, 4, 5 linhas, não. É um versículo curto. Não posso tratar como pequeno, mas como curto, um versículo curto. Diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Mas a revelação que isso traz ao nosso coração é tão poderoso, por que muitas pessoas estão fraquejando na sua fé? Simplesmente pelo fato de estar querendo ver alguma coisa. Deixa eu lhe dizer algo que eu percebi no meu espírito por esses dias. Não foi hoje, não foi ontem, por esses dias. Foi a situação do quê? O diabo está pintando quadros, irmãos, ele sempre vai fazer isso. Essa é a missão dele aqui, vamos dizer, o que ele decidiu fazer quando se rebelou contra Deus. Atormentar. E o fato de você hoje estar na posição que ele nunca conquistou. Então o que ele vai fazer é o quê? Atrapalhar, e principalmente naquilo que você está vendo. Porque se você começar a enxergar coisas contrário ao que a palavra de Deus diz, você vai começar a pensar sobre isso, e pensando sobre isso, você vai começar a falar sobre isso, e falando sobre isso, você vai começar a agir. E esse agir é o ponto fundamental da fé. Tiago fala que a fé sem obras ela é morta, ou seja, precisa de ações correspondentes para aquilo que você está crendo. Não é assim? Então, o que eu percebi por esses dias é o quê? É enfermidades. Não vai conseguir. Não vai dar certo. Que Deus é esse? Irmãos, teve situações esses tempos atrás aí que eu comecei. O meu Deus é forte. Ah, mas Ele é forte. O meu Deus é poderoso. Ah, Ele é poderoso. O meu Deus é forte. Quando tudo parecia que Ele não era tão forte.
E isso não é uma coisa que vem para mim, isso vem para cada um de nós. Porque o diabo, ele é o tentador, e ele vai te tentar todos os dias nessa terra. Ele vai tentar. E ele vai tentar exatamente com as mesmas coisas. E essas mesmas coisas são o quê? Veja o errado. Olhe para o errado. Irmãos, pensa só. Você está congregando, você está servindo a uma liderança, você está conectado a uma liderança. Amém? Você está fazendo isso, que é bíblico. Há uma unção sobre o cabeça e nós sabemos disso, que vem sobre a vida do nosso pastor Eliezer e assim alcança todo o corpo. Mas tem muitos momentos na nossa vida que as coisas não são 100%. Alguma coisa dá errado, sai do trilho, sai do controle. E o diabo quer que você foque, que você olhe para exatamente isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós estamos hoje, é dia 18. Eu não sou muito pegado com o negócio de data, essas coisas não. Mas eu sei que existe uma palavra liberada e eu não posso desconsiderar isso. Independente do que eu estou sentindo, irmão, independente do que eu estou vendo, independente disso. Aquilo que Deus falou, vai acontecer independente. Mas aí é o ponto X da questão. Muitas pessoas nessa altura do campeonato, pelo aquele negócio assim, não aconteceu. Meu Deus, já está chegando dia 31 e nada aconteceu, Deixa eu dizer para você, querido, querida. Enquanto você ficar nesse pensamento, você só está atrasando aquilo que é para chegar para você. Porque se Deus age por meio da nossa fé, uma vez que você olha para aquilo que não é o que a palavra de Deus diz, você dá a chance, você dá vez para a incredulidade. A dúvida entra. E será se meu Deus vai fazer? Meu Deus, eu me alegrei com aquilo que aquele irmão conquistou, com aquilo que chegou para aquele irmão, e para mim não chegou nada ainda, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O seu Deus não caiu do trono. Ele não caiu do trono. E tem algo que eu costumo dizer também, ele não está com amnésia. Que se esqueceu daquilo que ele disse para você. E eu vejo o Senhor até surpreendendo, até coisas que você nem lembrava mais. Ele está lá dizendo para você assim, olha, isso aqui está acontecendo. Você lembra disso aqui há um ano atrás, há 6 meses atrás? Você não serve a qualquer um, irmão. Você não vem congregar por causa de um clube, por causa de algo social, por causa de algo que... eu preciso congregar por causa de alívio de consciência. Você não serve ao Senhor por causa disso. Agora deixa eu lhe dizer, se ele não falhou com Abraão, se ele não falhou com Sara, que nós vamos ver aqui, que ela precisou receber poder. Não sei como é que o Senhor vai fazer, eu só sei de algo, irmãos. Que se ele disse que vai fazer, pode ficar tranquilo. Nós temos visto pessoas vivendo milagres, irmãos, no meio do caos. Nós temos visto isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, os nossos olhos estão vendo agora, mas ninguém viu que essa pessoa já estava há tempos atrás declarando aquilo onde ninguém estava vendo. E nem ela mesma. Oxe, uma mulher que engravida, tem 1 mês de gravidez. O que você vê se você olha para uma pessoa que está com 1 mês de gravidez? Tu não vê nada. Agora essa mulher aparece para você depois de 7 meses de gravidez. Tu já vê o bucho dela, não é assim? Tu já vê o bucho dela. Mas essa mulher está grávida desde lá. Há 7 meses atrás. E assim é a tua fé. E assim é com você. E assim é comigo. O que você não pode fazer, o que eu não posso fazer, irmão, é tirar os olhos da palavra de Deus. Porque no momento que eu tirar os olhos da palavra de Deus, eu vou dar vazão para a incredulidade. A Bíblia está orientando, está aqui escrito em 2 Coríntios, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Se tu for para casa hoje só pensando em 2ª carta aos Coríntios 5, 7, coisas extraordinárias vão acontecer. E ele diz aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé, há um procedimento, não tem como fugir disso. O andar por fé, há um procedimento.
Betânia, tu acorda todo dia, eu acho que eu falo isso quase toda a ministração. Não acordo todo dia, irmãos, dizendo eu sou a mulher toda poderosa, porque o poderoso está dentro de mim. Não acordo todo dia assim. Mas eu tenho uma palavra que me respalda, que se eu não ando por aquilo que eu não sinto, se eu andar de olho, com os olhos na palavra, eu vou viver, eu vou passar aquele sentimento. Eu vou ultrapassar aquele sentimento. Não sei se foi pastor João que ministrou outro dia, aí falando acerca dos espias. Irmãos, os inimigos não estavam nem vendo ele como gafanhoto, nem falaram nada, mas ele já imaginou aquilo tudo. Por quê? Porque tirou os olhos do que Deus disse. Tirou os olhos do que Deus disse, você vai dar vazão. Preste bem atenção nisso, irmãos. Se você pegar isso essa noite, já valeu o culto. Uma pessoa que tirou os olhos. Veja, estava lá Josué e Caleb. E mais os 10. Que ninguém sabe nem o nome. Mas estava lá os 12. Viram a mesma coisa, passaram pela mesma coisa, experimentaram das mesmas coisas, mais 10. Nós somos como gafanhotos. E 2 mandaram eles calar a boca, nordestinamente falando. E 2 resolveram ficar com aquilo que Deus liberou, independente se tem gigante, independente do que você tem pela frente. Isso é andar por fé. Agora veja o resultado de 2 homens, veja o resultado dos 10 homens. Em qual categoria você quer estar? Eu quero estar na categoria daqueles que não negociaram a palavra e não tiraram os olhos daquilo que Deus disse. Eu quero estar e permanecer na categoria onde disseram, não importa se tem gigante. Não importa o que tem pela frente. Não importa o que eu tenho que passar. Irmãos, eu estava passando um tempo de pressão tão grande na minha vida que eu disse assim, aí chegou uma hora que eu peguei e falei assim, Senhor, sabe de uma coisa? Espere um pouquinho, deixa eu lhe dizer algo aqui. O que eu tiver que passar, eu não quero ficar aquém, também não quero ir além. Mas o que tiver que passar, eu vou passar. Eu vou passar. Sem murmurar, sem reclamar. Mas eu quero ver o resultado disso. E assim o Senhor tem feito. Mas para isso, é muito simples, irmãos. Veja só, é muito simples falar aqui. É muito simples. Você pegar, chegar aqui e você falar, o sangue pode dar na canela, mas eu não desisto e não abro mão. É muito simples você falar isso. Só que não se resume em 1 hora de culto a tua vida. Para quem tem chamado para púlpito, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa, aprenda a ser forjado primeiro. Porque a tua vida não se resume no púlpito. Você tem toda uma vida para você viver. E se tu não estiver firme lá atrás, sabe quem é que vai lá bater todo dia na tua porta? Lá o cão. E sabe o que ele vai fazer? Tu prega bonito lá, né? Mas e aqui? Negociando a palavra, mercadejando. Acho que é isso que a palavra de Deus fala. Negociando a palavra. Eu acho lindo quando Jesus diz assim chega um certo momento, Jesus diz assim, agora vamos sair daqui, porque lá vem o príncipe desse mundo, né? Desse século, desse mundo. Mas nada ele tem em mim. E quando você diz assim, diabo, você não tem nada em mim. Isso não é você ser soberbo não, irmãos. Diabo, você não tem nada em mim. Você não tem nada em mim. Você pode até tentar todos os dias. Você pode até fazer algumas coisas que, num momento, eu posso até fraquejar. Mas eu continuo dizendo, você não tem nada em mim. Porque o que vai prevalecer não é o que o diabo mostra. Não é o que ele pinta. É o que Deus disse. Então a Bíblia está dizendo aqui que nós não andamos, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E não pelo que vemos. Muitas situações em relação de enfermidade chegando. E eu digo isso até para o povo de Deus. Você tem uma decisão a tomar.
Ou você fica com esse diagnóstico que o diabo está apresentando para você, porque uma coisa é verdade, irmãos. Isso você não deve negociar. Jesus pagou um alto preço. E esse preço que ele pagou estava lá: cura divina, prosperidade e pecado. Isso ele já acabou. Isso ele não vai vir para fazer, ele já fez. Ele já tomou o meu e o seu lugar em relação a isso. Você pode resistir o diabo e ele vai ter que fugir de você. O diagnóstico chega para você. E esse diagnóstico chega para você. Você tem duas opções. Você tem duas opções. Ah, Senhor, mas o negócio é muito sério. É muito sério. Maior do que o nome de Jesus? Maior do que o sacrifício dele naquela cruz? Não é, irmãos. Então você pode dizer, o diagnóstico está aqui. Mas eu decido ficar com o que a palavra de Deus diz. Os meus olhos estão fitos aqui e não no diagnóstico. E isso é em todas as áreas da sua vida. Todas. O diabo está infernizando a vida de pessoas, mostrando algo mentiroso. Mentiroso por causa da sua realidade. Não que seja uma mentira que você está vendo ali. Mas é mentiroso por causa da sua realidade. Porque a verdade sua é totalmente curado no seu corpo. É andando em saúde divina. A tua realidade é a prosperidade. É bem em todas as áreas da sua vida. Essa é a sua realidade. E você decide ficar com o quê? Mas deixa eu lhe dizer, chamar a atenção para algo também. Irmãos, no dia em que você amanhece, ou você acorda, ou na parte da tarde, ou à noite, enfim, num horário do dia, você pode estar mais fragilidade, de repente cansado, de repente trabalho, um monte de coisa acontece, dia mal vem para todo mundo, um monte de coisa acontece. Deixa eu lhe dizer algo, é nesse momento que você mostra se realmente você está andando por fé ou está andando por vista. É nesse momento. Não é quando está no culto, não. Não é quando está no culto. Mas no momento em que você está, naquele momento de fragilidade. Oxe, Jesus não foi? Jesus foi tentado lá? E no momento em que ele teve fome? Então, olha, essa situação que está atormentando teu juízo, decida essa noite dizer, eu não fico com isso. Eu rejeito isso, eu resisto isso, eu não quero isso atormentando a minha vida. E prove do resultado. Tire os seus olhos disso e coloque e volte os seus olhos na palavra. Eu precisei, irmãos, muitas das vezes, Senhor, me perdoe, eu tirei o meu foco. Fui eu, não foi meu marido. Fui eu que tirei meu foco. E se você tira o foco, você abre uma porta para dúvida. Dúvida vai gerar incredulidade. Incredulidade você vai acabar dizendo e vai acabar agindo. E uma sequência. Eu disse segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Veja agora no capítulo 4, versículo 18, diz assim. Vou ler aqui do 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou envelheça, ou aconteça alguma coisa, no homem exterior é fora. Você vive por dentro. E aí diz, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Versículo 18, não atentando, não perdendo tempo, não investindo tempo, não fazendo aquilo que o diabo quer que você faça. E você acha que é você que está fazendo. Você só está agindo sobre uma influência, sobre um comando que não é a palavra. Você já sabe o que Deus disse. E por que negociar isso agora? Você já sabe o que Deus falou, o que Deus tem liberado durante todo esse tempo. E de uma maneira tão peculiar, tão particular, Deus tem falado coisas.
Mas isso que ele falou é exatamente isso que você precisa para você viver uma vida triunfante nessa terra. E aí diz aqui, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mais uma vez chama aqui acerca do atentar. Atentar. Betânia, é fácil? Não é, irmãos. Por isso precisa de fé. E por isso nós somos ensinados sobre fé. E por isso nós temos uma liderança que vive fé e ensina fé. Que é para a gente não se perder no meio do caminho. Porque é muito simples, irmão. Você está lá, você está na sua casa e de repente chega lá um diagnóstico, você está com Covid. A tua mente, querendo ou não, já tem escutado isso de todas as formas, de todos os lugares, de várias fontes, de várias coisas e tudo mais. Aí vem um diagnóstico desse aqui, você está com Covid. Você tem duas opções. Já está com esse trem aqui, então esse trem vai ter que sumir. Hoje tu vai fazer o quê? Vai se entregar? Vai ficar olhando, estou com Covid. Meu Deus, estou com Covid. Oxe, irmãos. Pelo amor de Deus, nós somos da fé. E quem é da fé não vive pelo que vê. Essa praga tem que sumir. Ela tem que ir por 7 caminhos. Como ela chegou, tem que ir por 7 caminhos. E continua a tua vida. Ah, mas o que foi que aconteceu? Eu estava naquele lugar, naquele dia, e aquela pessoa estava tossindo lá, não sei nem quem era, e que não sei... Irmãos, não tire o foco da palavra. Meu Deus, era para fechar aquele negócio, e não deu certo, não sei o quê. Não tire o foco da palavra. Sabe quem vai chegar agora no final do ano e vai começar a provar coisas? Pessoas que não tiraram o foco da palavra. E essa decisão não é de Deus, irmãos. Essa decisão é minha e sua. E deixa eu lhe dizer, não é porque eu sou pregadora da palavra, não. Mas eu preciso desenvolver minha fé todos os dias. Eu preciso alimentar o meu espírito todos os dias. Porque situações vêm. Esses dias atrás, a minha filha, a minha caçula, ficou com resfriado. Covid. E eu, Jesus, curada, sarada, no nome de Jesus, curada, sarada. Irmãos, eu não queria nem saber de nada. Eu queria que a minha filha saísse daquela situação que ela estava. E saiu. E está 100%. Isso, a palavra funciona. Para qualquer área da sua vida, a palavra funciona. Agora, quem tem que tomar uma decisão sou eu e você. Ou eu continuo com o meu foco na palavra de Deus, ou então eu vou barganhar. Ficar com conversinha com o diabo. Eu decido. Amém? Então está dizendo aqui, não atentando nós nas coisas que se veem. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 11, versículo 6. O tema da ministração é: se você quer agradar a Deus, ande em fé. Ande em fé. Andar em fé dentro da igreja é muito fácil, irmãos. Se bem que às vezes não é tão fácil, não. Mas precisamos andar por fé. Precisamos andar por fé. Nós temos aqui o capítulo 11, conhecido até como a galeria da fé. Porque nós vemos vários testemunhos de pessoas que conseguiram, que conquistaram, que viveram uma vida diferenciada, que marcaram uma geração, que marcaram uma cidade, que marcaram vidas, que fez algo com a vida dela. Todos andaram por fé. Todos. Se tem algo que... Como que diz quando algo é semelhante ao outro, páreo com o outro? Enfim, o que faz com que eles tenham em comum, algo em comum na vida deles? Fé.
andaram por fé. E por que vai ser diferente conosco? Por que vai ser diferente? Se o que agrada a Deus é fé. Se continua ainda o que agrada a Ele é fé. Por que vai ser diferente? A Bíblia diz aqui, ó, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele se torna presenteador, galardoador, um bom pagador. Ele se torna para aqueles que se aproximam, mas não se aproxima de qualquer jeito, não se aproxima de qualquer forma, não se aproxima dizendo, Senhor, eu preciso de cura, mas o diagnóstico está aqui, eu estou com o tal da doença. Não é assim que se aproxima de Deus. Se aproxima dele. Deixa eu dizer algo. Tem alguém que vai ouvir isso pela primeira vez. Pode não ser aqui. O se aproximar de Deus, quando se trata de doença, quando se trata de enfermidade, o se aproximar de Deus é quando está lá, todo quebrado, todo moído. E simplesmente diz, pelas feridas de Cristo, eu fui curada. Pelas pisaduras de Cristo, eu fui sarada. Jesus pagou um alto preço por minha vida, para que eu andasse em saúde divina. Então eu rejeito essa doença. Sentindo o corpo, parece que vai moer. Isso é andar em fé. É isso que eles fizeram. Ah, vai jogar na cova dos leões? Irmãos, Daniel era o cara. Não vou barganhar. Não vou comer a comida do rei, não vou comer essas coisas, eu quero fazer isso e isso, por causa eu e meu Senhor. E na hora que foi para Daniel ir lá para a cova dos leões, Deus disse, não vai para a cova não. Aconteceu isso. Foi dentro da cova. Foi lá dentro. Então muitas situações, deixa eu dizer, nós não somos alienados, irmãos. Nós somos da fé. Nós somos da fé. E os da fé não anda segundo aquilo que está vendo ou aquilo que está sentindo. Essa é a diferença. Se você não está sentindo nada no corpo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Está lá com seus milhões na sua conta, está tudo certo, está tudo tranquilo. Por que fé? Para que fé? Se já tem tudo, se você está vendo que tem tudo lá. Fé sabe o que é? Quando não tem nada. E eu creio por pão do outro dia. E eu estou aqui. Quem não passou por isso, irmãos? Senhor, eu não sei como vai ser isso amanhã. Mas uma coisa é certa. Esse não é o melhor do Senhor para mim. O Senhor já conquistou tudo naquela cruz através de Cristo Jesus por minha vida. Eu sou filha de Deus, eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, eu tenho tudo que o Senhor diz respeito à piedade nessa terra, para viver nessa terra. Mesmo que você continue vendo aquela situação, e aquela situação ela vai virar um outdoor, eu ouvi essa palavra agora à tarde, vai virar um outdoor, aquela situação, porque o diabo vai fazer isso, ele vai fazer isso. E você vai olhar para aquela situação. E você vai ver aquela situação. Quando eu digo que você não é alienado, é por causa disso, irmãos. Você não fica assim, cego que você não vê a circunstância, não. Está tudo lá. Mas eu tomo uma decisão de fazer aquilo que meu pai me ensinou. Meu foco está na palavra, no que a palavra de Deus diz. Jesus já conquistou por mim, para mim é meu, acabou a história. Ponto final. Acabou a história. Aí você passa o primeiro dia. Nada acontece. Não é assim? Segundo dia, nada acontece. Terceiro dia, nada acontece. Aí, para completar ainda, vem as pessoas, o outdoor ainda já não está tão assim, mas vem as pessoas ainda lembrando daquela situação. Nada acontece. E nada acontece. E aí você faz o quê? Eu sou da fé. Eu ando por fé.
Eu vivo pela fé. Eu creio no meu Deus. Ele não está brincando comigo. Ele não é um Deus fraco. E aí, quando menos espera, aquilo se resolve. E quando se resolve, você fala, Pai, obrigado. Mas você vai parar para pensar e falar, meu Deus, isso atormentou tanto o meu juízo. Isso atormentou tanto a minha vida. Isso é andar por fé. Isso é não olhar para as circunstâncias e considerar o que a palavra de Deus diz. Se é um problema no teu casamento, você tem palavra para você focar o teu olho lá. Se o problema teu é financeiro, você tem a palavra para focar o teu olho lá. E acontece. E está acontecendo. Se você tem um problema, questão de saúde, tem a palavra lá para você focar na palavra. Vamos ler aqui, capítulo 11, ainda continuando, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 11. 11 diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Betânia, como isso aconteceu? Não sei. A única coisa que eu sei é que ela foi mãe. Betânia, como é que vai ser? Não sei. A única coisa que eu sei, os meus olhos estão fitos na palavra. E pelo fato de ele estar fito na palavra, pode não acontecer na semana seguinte, mas uma coisa é certa, chega o dia da prestação de conta. E quem é que quer esperar sem desanimar? Os que andam pela fé. Os que estão andando por fé. Os que não estão andando por vista. Um dia eu sinto, o outro dia eu não sinto. Um dia eu acho que vai dar certo, outro dia eu acho que não vai dar certo. A Bíblia já diz lá em Tiago, capítulo 1, homem de ame no dobre. Não pense tal pessoa. Meu Deus, isso é forte demais. Não pense tal homem. E aqui quando fala homem, fala humanidade, mulher também está inclusa ali. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Veja, irmãos. Agora tu imagina você ficar um ano congregando, um ano participando, um ano ali debaixo da liderança, tudo. E por causa de tirar os olhos, de não se firmar em algo, está perdendo a tua vida. Porque não pense, não sou eu que vou salvar você. Oxente. Não é nem teu marido, nem tua mulher que vai fazer isso. Se a palavra não fizer, tu está lascado, irmão. Não tem conversa, irmão, não tem conversa. Não tem meio termo, não existe meio termo, irmãos. Não existe. Ou você decide ficar fixo aqui na palavra e ver Deus fazendo milagres, prodígios e maravilhas. Ou você decide ficar, um dia eu creio, outro dia eu não creio. Um dia eu acredito que Deus é poderoso, no dia seguinte eu não acredito. Quando eu comecei falando que o negócio não é aqui na igreja, é uma verdade. Oxe, tu sai daqui, chega aqui, está lá uma equipe de louvor maravilhosa, uma unção, meu Deus do céu. E na tua casa não tem, ainda mais quando tu vai cantar desafinado, que nem tu às vezes consegue ouvir. Cada um no seu quadrado, irmãos. Cada um no seu quadrado. Mas eu já falei com o Senhor, já está resolvido esse negócio, que os anjos ficam lá afinando para chegar, o que Ele quer é me ouvir. Então nós decidimos. A gente não tem tempo mais para ficar brincando de igreja. Não tem tempo mais para ficar brincando de ser crente. Não tem, irmãos. Eu não tenho tempo para isso mais. Eu não tenho tempo para ficar pensando, meu Deus, será que o Senhor vai fazer ou não vai fazer? Eu não tenho tempo para isso mais, irmãos. Não tenho. E a questão é, Deus não envelhece, Ele é eterno. O problema é que eu envelheço. O que foi que eu disse aqui? Foi Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Quando o diabo vier atormentar teu juízo, e você que está aí do outro lado também, que era para estar aqui, mas não está, mas aí tu escuta, pela misericórdia de Deus. Quando o diabo for atormentar teu juízo, sabe o que tu vai fazer? Tu vai pegar a Bíblia e vai dizer:
Eu creio que Deus falou comigo e essa palavra vai se cumprir na minha vida. Pronto, fica com teus olhos fitos na palavra e você vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, Deus não vai ficar fazendo para uns, fazendo para outros. Não, Ele está livre. Ele está com muitas vezes, não é porque fez para Débora que vai perder para mim. Não tem mais poder, não tem mais unção. Não existe isso. Então o problema está onde? O problema está até onde? Eu quero crer, eu quero acreditar, eu quero andar, eu quero ter os procedimentos que a Bíblia diz. A questão está aí. Se eu começar hoje, eu creio, e amanhã eu não creio, irmão, pode ter certeza, Tiago 1 está lá. Para te lembrar, homem de ânimo dobre. Irmãos, coloque aí, só para não dizer assim que é Betânia que está falando. É Tiago capítulo 1. Não. É Tiago capítulo 1, versículo 7. Não suponha. Ah, tá. Vamos no 5, para a gente entender melhor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, ou seja, não lança em rosto, e ser-lhe-á concedida. Pronto, está feito isso aqui. Deus disse. Outro dia eu precisei me corrigir nisso. Porque eu estava de novo, Senhor, me dê sabedoria para isso, me dê sabedoria para isso. Então, ou seja, quando eu entendi que eu peço a Deus sabedoria para uma área, alguma situação, eu peço sabedoria, eu recebo naquela hora a sabedoria. E aí eu começo só a andar nela. Só isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho que ficar, Senhor, me dê sabedoria para lidar com meu marido. Senhor, é só comigo, irmãos. Senhor, me dê sabedoria para administrar isso. Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Até quando você vai ficar pedindo e você não entende o versículo, não consegue entender que Deus já lhe deu desde a primeira vez que você pediu. Desde a primeira vez que você pediu, Ele já te deu, acabou a história. O que eu tenho que fazer agora? Só andar. Aí outro dia, estava eu indo lá para a empresa. Aí eu, Pai, obrigada, me dê saber. Não, peraí. Eu já orei isso lá atrás. Foi bem assim. Ah, Pai, me perdoa. Mas obrigado pela sabedoria para continuar administrando isso. Obrigado pela sabedoria. É diferente. É diferente. E aí, vamos lá. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, aí um bocado de crente para nesse versículo. E ser-lhe-á concedida, pronto. Aí vive pedindo sabedoria a Deus. Pedindo sabedoria a Deus. Aí esquece do versículo 6 e 7. Peça, porém, com fé. Versículo 6, irmão, é com fé. E muitos não receberam coisas porque não aproveitou aquela palavra que os pregadores estavam pregando na época, porque não foi misturado com fé. Está em Hebreus isso. Aí diz aqui, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou essa mulher, essa pessoa, que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Peça, porém, com fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fé é a certeza de coisas que se esperam. Coloca aí na tela, por isso. Os meninos estão ligeiros, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Quem concorda comigo que num culto, quando é liberada a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, certo? E o ouvir a palavra de Deus, não é assim? Quando você escuta a palavra fé é gerada no seu coração. Então aqui não é difícil de você andar em fé. A palavra é liberada. Quando essa palavra é liberada ao teu coração, naquela hora você vibra, você corre, você... Meu Deus, você sobe pelas paredes. Acontece tudo naquele culto. Só que, tanto Deus, como o diabo e os cão todinho dele, vão ficar durante a semana todinha de olho em você. Por quê? Por causa de Tiago capítulo 1. Para que você não seja inconstante em nenhum dos seus caminhos.
Quando você recebeu a palavra, você segura aquela palavra e você começa a andar sobre ela agora. Não falando, Senhor me cura, Ele já te curou, acabou a história. Então, Pai, obrigado porque eu sou sarada. Pai, obrigado porque eu ando em saúde divina. Pai, obrigado porque a minha família é cercada. Pai, obrigado. Todas as áreas da sua vida você precisa, nós precisamos. E quando eu falo você, por favor, não me entenda mal. Eu me incluo nisso também. Nós precisamos andar nisso. Ou Deus está falando a verdade, ou Ele é mentiroso. E a Bíblia diz que só existe um mentiroso e pai da mentira, que não é Deus. É aquele que vem tentar teu juízo todo dia. Todo dia. E aí diz aqui, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobro. Tá, mas aí a gente leu lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Entende porque, batendo na tecla desde o começo, não ande por aquilo que você está vendo. Não ande por aquilo que você está vendo. Glória a Deus, está acontecendo ali, está acontecendo ali, está acontecendo ali. Vai acontecer aqui também. Vai acontecer aqui também. Não vou tirar os meus olhos da palavra. Irmãos, o que está acontecendo, sabe o quê? O diabo ludibriando. Colocando até coisas que são lícitas para tirar o foco seu daquilo que Deus disse. Porque se existe uma vírgula a mais naquilo que Deus liberou para você, pode ter certeza, não foi Deus. Se existe uma vírgula ali, pode ter certeza, o diabo está tentando tirar você dessa posição. E sabe por que os 10 espias lá voltaram sem ter resultado nenhum? E não tiveram resultado nenhum na sua vida? Porque não firmaram naquilo que Deus disse. Eu te dei a terra por herança. Eu te dei a terra. Não importa, irmão, se tem gigante, tu vai passar por cima dele. Pode ter certeza disso. Maior é aquele que está dentro de você. Ou tu acha que vai viver aqui cheirando a nuvem? Não vai, irmãos. Não vai. E é uma coisa que nós precisamos ter essa consciência. Ter essa consciência. Vamos lá para segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Deixa eu falar aqui 2 textos para vocês. A gente já vai estar finalizando. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 42. Veja algo aqui bem interessante. Veio um homem de Baal. Eu vou esperar você abrir, porque é importante que você veja na sua Bíblia. Na sua Bíblia, aquilo que está escrito. Não é aquilo que alguém está falando, mas aquilo que está escrito. Isso é nobreza. A Bíblia chama de homens nobres, quem fizeram isso. Então, segundo Reis, capítulo 4, versículo 42. Diz assim: veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Ele trouxe o quê? 20 pães. Esse homem trouxe 20 pães e algumas espigas no seu alforje. Disse Eliseu, esse Eliseu é o homem de Deus. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Agora é interessante que quando Eliseu diz, quando você fala assim, não, pega um pão e dê para alguém comer. Normal, irmãos. Só que vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Em que situação foi que ele disse, pega esses 20 pães e dê ao povo para comer? Olha aqui. Porém, o seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Irmão, homem come pouco. « 20 pães para 100 homens. O que tu faria na hora? Mas vamos continuar. Porém, seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, não negociou aquilo que ele ouviu de Deus. Ele tornou a falar a mesma coisa, ele tornou a dizer. E ele disse assim, ele tornou a dizer, dai ao povo. Não foi a palavra que ele tinha liberado? Deu ao povo para comer. Não foi isso. Mas a gente não quer raciocinar muito, a gente não quer fazer as coisas. Se Deus disse algo para você, irmãos, não negocie com ninguém, com nada, com nada, com nada, com nada. Se ele disse algo para você, pegue isso e vá.
Se pastor Eliezer tivesse negociado a visão que Deus disse, ele não estaria aqui. Ele não estaria fazendo coisas grandiosas que Deus está fazendo através dele e da família dele. Não estaria acontecendo se ele tivesse negociado aquilo que é tão grande aos nossos olhos. Não é verdade? E aí diz aqui, ele tornou a dizer: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobrará. Deus disse: vai comer e vai sobrar. Deus disse: no lugar da sua vergonha, dupla honra. Acabou. Betânia está acabando, eu não quero saber, irmãos. Eu só sei que ele disse: no lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Acabou. E aí diz aqui no 44, que eu acho isso maravilhoso. Olha aqui. Então, los pôs diante, comeram e ainda faltou. Eu sei que vocês estão ligados, vocês estão me pegando assim, ó, vocês estão com os olhinhos assim, me puxando assim, é isso que eu percebo. A Bíblia diz, por isso que vale a pena você crer na palavra. Por mais que você não esteja vendo, irmãos, vale a pena crer no que Deus disse. Porque cedo ou tarde, você pode não estar vendo nada agora, ninguém pode estar vendo nada agora, mas deixa eu lhe dizer, o dia dos 9 meses para nascer aquela criança, aquele bucho, tem que nascer e vai acontecer. Agora tem vez que antecipa, não é verdade? Tem vez que não vai os 9 meses. Tem vez que antecipa. 10 em 1, pastor Moisés. Nosso pastor Eliezer liberou essa palavra. 10 em 1. Tem vez que antecipa. Mas vamos terminar aqui o versículo, Jesus. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Ele não vai falhar com você. Ele disse: vai acontecer. Ele não vai falhar com você. Vamos aqui, deixa eu ver aqui. Segundo Reis também. Capítulo... Aleluia. Ele não vai falhar com você, não. Capítulo 6, versículo 15. Diz assim: aqui foi uma situação, uma guerra, a Bíblia até coloca aqui, na sua Bíblia deve estar, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Deus se alegra de ver homens e mulheres ousadas. Deus se alegra quando não está vendo nada. A pessoa não está vendo nada. E Deus olha para você e vê fé em você. Mesmo que aquilo não esteja acontecendo. Mas Ele vê em você fé. Ele vê que você está lá andando em fé. E aí diz aqui no versículo 15: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, aqui é uma situação com Eliseu também. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Muitas vezes não acontece isso. Que faremos? Só que aí, olha a resposta. Eliseu respondeu aqui. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você precisa dar uma resposta para aquilo que está atormentando teu juízo. E essa resposta não é... Tu já tem palavra, irmão. Tu já tem palavra. Tu tem já um exemplo, uma imagem de uma liderança que anda por fé. Mas você, além disso, você tem palavra dentro de você. Então volte agora. Eu fiz isso em algumas situações. Senhor, me perdoe. Eu tirei o meu foco disso. Eu estou agora voltando para o meu foco. Porque Deus, quando liberou, irmãos, Ele liberou, acabou a história. O que vai antecipar ou atrasar sou eu. E eu não quero atrasar a bênção de Deus na minha vida, irmãos. E aí diz aqui: ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Agora veja, irmãos, depois você pode ler isso aqui com calma em casa. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade para pegar um homem.
E eu estava vendo isso aqui, eu falando, Senhor, mas é desse jeito. Não tem momento que você acha que o inferno todinho está ali. Não tem momentos que você acha que o inferno todinho está ali. Mas para essa situação você tem uma resposta. E a resposta sua, maior é aquele que está em mim, do que tudo isso que está vindo contra mim. Palavra, irmão. Deus disse, acabou. E aí diz aqui, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que te abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E isso me faz lembrar Hebreus capítulo, acho que é capítulo 1, que fala sobre anjos ministradores. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Existem anjos ministradores que estão a favor e a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, que é você, que sou eu. Você pode abrir sua boca, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Não importa o diagnóstico. Meus olhos não estão nisso. Não está nisso. Os meus olhos estão no que Deus disse. E se Ele liberou uma palavra no final do ano, enquanto essa palavra não se concretizar, eu não saio dessa posição.